Meus queridos, bom dia. Nós vamos retomar a nossa reflexão esta manhã tão abençoada. Queria desejar ao seu coração, à sua família, toda a paz e toda a graça de Deus nesse momento. Nós vamos meditar hoje sobre a experiência de Jó. E o que nós queremos destacar na experiência daquele patriarca é exatamente a sua rendição final ao controle, ao comando e ao julgamento de Deus. Nós sabemos, e é certo que você também saiba, todo o enredo que aconteceu na vida de Jó. Primeiramente que ele acabou sendo um objeto de comparação utilizado por Deus para demonstrar a Satanás que é possível homens viverem intensamente para Deus, que é possível homens que pela fé vivem, não traiam ou não neguem a justiça, a ação e a retidão de Deus. No início do livro, houve aquele diálogo entre o Senhor, no livro de Jó, há toda uma discussão sobre a literalidade do livro de Jó. Ele é uma poesia, e provavelmente seja mais uma alegoria, né? Colocada pela providência divina à nossa disposição, para nós entendermos e estudarmos a grandeza de Deus, a soberania de Deus e, acima de tudo, o cuidado de Deus com os seus. E o que provocou essa história toda, e Jó disso não tinha conhecimento, era que no diálogo entre Deus e Satanás, Satanás ironizou da fidelidade dos servos de Deus, dizendo exatamente isso. Você tem seguidores, e Jó, por exemplo, ele é fiel ao extremo, porque também ele tem tudo, né, que um homem pode desejar na vida, né? Ele tem uma família invejável, ele tem muitos bens, ele tem poder, ele tem sabedoria, ele é ouvido, ele é respeitado. Então uma pessoa assim tem tudo para ser fiel a Deus. E Deus então quis mostrar para o inimigo dele que existe uma razão interior que vai dentro de nós, que nos aproxima de Deus e que pode nos segurar e preservar a nossa intimidade com Deus, o nosso respeito, a nossa adoração, mesmo quando a gente perde todas as coisas. Há um liame de vinculação entre o homem e Deus que é maior do que a posse, é maior do que a fama, é maior do que a riqueza, é maior do que a sabedoria humana, é maior do que tudo. É possível que nós nos acheguemos e preservemos a nossa comunhão com Deus simplesmente porque Ele é Deus. E eu queria destacar então nesta manhã, na experiência de Jó, essa descoberta de Jó. Veja o que ele diz aqui no capítulo 17 do livro. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor. Dá-me, pois, um penhor, uma garantia, um testemunho, dizia Jó. Sê tu o meu fiador,
para contigo mesmo, quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Eu queria dar como tema da nossa reflexão de hoje a seguinte afirmativa ou conjectura: quando só Deus sabe. Quando só Deus sabe. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber que ele foi acusado por seus amigos que trazem a figura da religiosidade, traz a figura da incompreensão parcial, imperfeita do propósito de Deus. E os amigos de Jó chegavam para ele e falavam assim: Jó, procure onde você caiu, procure onde foi que você errou, porque Deus não castiga justos, ou Deus não permite que justos sofram o que você está sofrendo. E ele rebuscava na sua história, ele pesquisava a sua vida pregressa e ele não achava nada que pudesse justificar o sofrimento por que ele passava. E os amigos voltavam e insistiam com ele: Jó, você tem muita de justiça própria, você se julga perfeito, você acha que é bom demais, né? Mas tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque na perspectiva da religião representada pelos amigos de Jó, a ação de Deus se dá, no homem se dá por meio da troca, é a chamada justiça retributiva. Deus agiria, na compreensão dos amigos de Jó, num sistema de troca. Então você é fiel, você é cuidadoso, você guarda os meus mandamentos, você não erra, você não peca, você não faz isso, não faz aquilo, por isso eu estou te dando isso. Ou você errou, pecou, caiu, me desonrou, eu estou tirando de você isso. Essa era a compreensão que os amigos de Jó tinham de Deus. Um Deus, no entanto, que só administra, né? Um Deus que administra economicamente a relação dele com o homem, ou num sistema de troca, num mercado de troca. Essa religiosidade que nós encontramos nos amigos de Jó, a gente ainda vê hoje em muitas igrejas, e muitas pessoas, ao acharem que, fazendo uma série de coisas e obedecendo uma série de rituais, eles atrairão a atenção e o dever de Deus em abençoá-los. Existem alguns que até ensinam a gente a orar exatamente assim: olha, exige o que é seu. Você tem que chegar para Deus e não ficar pedindo, murmurando, humilhando. A sua palavra tem força. Você tem que chegar e exigir que Deus cumpra a palavra dele. E tem algumas orações que a gente ouve que a gente fica até com medo. Olha, Senhor, cumpre a sua palavra. O Senhor não disse que é fiel? Colocando Deus na parede, porque a percepção deles é a justiça retributiva. Deus dá conforme eu faço. Essa era a intenção ou o entendimento dos amigos de Jó. Mas ele, num primeiro momento, ele começa a atentar para essa construção teórica, teológica dos seus amigos, e ele começa a ceder e reclamar e dizer: mas por que um justo pode sofrer como eu estou sofrendo? Qual é o problema? Né? Mas ele chega a um ponto em que ele se encontra diante da morte. Ele não tem mais nenhuma esperança. Ele não encontrou nada que pudesse explicar logicamente, racionalmente o que estava acontecendo, e os inimigos zombando e crescendo, né? E toda a discussão em torno daquilo que estava acontecendo com ele ganhou
diríamos assim, ganhou os jornais, ganhou a mídia, né? E ele não sabia mais o que fazer e não tinha mais quem o socorresse, não havia mais nenhuma testemunha a favor dele. Na verdade, todos já haviam crucificado, todos já haviam julgado, todos já haviam encerrado a discussão sobre o caso Jó. Você é o culpado por tudo aquilo que acontece com a sua vida. Não culpe Deus. Não venha com o discurso de que Deus é injusto. Você é que é injusto. E aqui então, nesse versículo que eu li, no 3, ele diz assim: dá-me um penhor, Senhor. Ele está orando. Dá-me um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. É tão interessante essa compreensão de Jó, que ele fala assim: Senhor, eu não tenho mais testemunha no mundo que me possa defender. Ninguém está compreendendo a minha situação. No meu entender, não está acontecendo o que está acontecendo comigo por causa disso ou daquilo que eu tenha feito. Há alguma razão maior acontecendo, e de fato tinha, que me colocou nessa situação. Portanto, dê-me uma garantia perante o Senhor. Olha aqui, eu não tenho como contender contigo. Eu não tenho uma testemunha que seja eficaz para me defender diante de ti. Jó se via num tribunal, né, perante Deus, sem defesa. E sem força e sem argumento para se justificar diante de Deus. Olha aqui o que ele clama então: o Senhor vai ser o meu fiador para consigo mesmo. Ou seja, o Senhor vai ser a minha garantia perante o Senhor mesmo. O Senhor vai ser o meu defensor, o meu advogado perante o Senhor mesmo. Jó dizia: o Senhor vai ficar então, o Senhor de um lado e o Senhor mesmo do outro lado, e o Senhor de frente para o Senhor mesmo, e vai resolver a minha questão, porque eu não tenho nenhuma testemunha. Sacerdócio sem começo e sem fim, que estará para sempre com o Pai, diante do Pai, defendendo a nossa vida. Confie no Senhor. Entregue os teus cuidados ao Senhor. Ele é juiz justo. Enquanto você não tem ninguém para te defender, não tem ninguém para te entender, Deus está vendo todas essas coisas. E Ele pode ser o seu advogado. Pode ser o seu juiz. Porque Ele é assim. Ele é assim. E em Cristo todas as coisas nos foram providenciadas. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.